Olá, está começando mais um Iflora. No episódio de hoje falaremos de dois grandes grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Você sabe o que é uma briófita? Você sabe o que é uma pteridófita? Para isso, a repórter Pito foi às ruas para ver o que as pessoas sabem sobre esses dois grandes grupos de plantas. Boa tarde! Saímos às ruas para entrevistar alguns pedestres sobre seus conhecimentos de plantas. Você sabe o que é uma briófita? É o quê? Uma briófita. Briófita, peraí, essa acho que eu sei. E uma pteridófita, você já ouviu falar? Não. E você poderia nos dizer se você sabe o que é uma briófita? Eu não sei o que é uma briófita. E uma pteridófita, você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas a minha matéria pior é biologia, então não faço ideia. Você sabe o que é uma briófita? Não, o que é isso? Uma briófita é um grupo de plantas. E uma pteridófita, já ouviu falar? Nunca ouvi falar. A pteridófita é um dos grupos mais conhecidos. Geralmente, você já deve ter visto uma na casa da sua avó. Uma samambaia, você conhece? Conheço, samambaia eu conheço. Você sabe o que é uma briófita? Não, é de comer? A briófita é um dos grupos mais importantes de plantas. Uma pteridófita, você já ouviu falar? Nunca ouvi falar, não, mas tô morrendo de fome. Posso ir rapidão? Obrigada. Você sabe o que é uma briófita? Eu não faço ideia de que seja isso. E uma pteridófita, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar de uma pteridófita. Estes são dois de alguns grupos de plantas. Ah, tá bom. Senhora, poderia dar uma entrevista? Senhora! Ei, senhora, espere! Senhora, fale comigo. A senhora sabe o que é uma briófita? É um animal? Uma pteridófita, já ouviu falar? O que é isso? É um bicho? Nunca ouvi falar. São dois grupos de plantas, senhora. Não precisa correr, não tem pressa. O Iflora só te informa. Vamos agora com a repórter Marião para a Fazenda Esmeralda, no município de Jacarezinho, onde ela entrevistou um casal que nos falará mais sobre as briófitas e suas características. É com você, Marião. Ok, Gabriel, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no município de Jacarezinho, na Fazenda Esmeralda, para conversar um pouco com a Dona Maria, que é bióloga, e o seu José sobre as briófitas, plantas que estão tão presentes no nosso dia a dia, mas que muitas vezes nem a conhecemos. Boa tarde, Dona Maria. O que há de tão característico nessas plantas? Bom, as briófitas são plantas muito conhecidas, pois elas são um tipo de musgo. Como pode ser observado aqui na mão do meu marido, essas briófitas, elas possuem estruturas pequenas, pois são avascularizadas, por isso elas não crescem muito. E a água? Qual a importância da água para a reprodução dessas plantas? A água é fundamental para as briófitas, uma vez que elas se desenvolvem em ambiente úmido, pois sua reprodução só ocorre quando há presença de água, uma vez que a água possibilita a ida dos gametas de uma planta para a sua fecundação. Bom, nós sabemos que hoje em dia é muito importante a preservação do meio ambiente. Por que é tão importante, então, preservar as briófitas? Muitas vezes plantas tão pequenas como essa. Bom, as briófitas, elas fazem a retirada e elas possuem um acúmulo de carbono. Existem um tipo de briófitas conhecido como turfeiras. Essas turfeiras têm grande acúmulo de carbono, porém elas podem ser utilizadas como combustível. Mas, para ser utilizadas como combustível, deve ser realizada a queima desse tipo de planta. Quando isso é realizado, pode ocorrer o aumento, do aquecimento global e a poluição da natureza com a liberada do carbono. E o senhor, seu José, como que é conviver todos os dias em um sítio diretamente com a natureza? Pra mim é muito bom. Após o imprevisto com o áudio, voltamos aqui para a Fazenda Esmeralda. Dona Maria, a senhora gostaria de falar alguma coisa para encerrar a entrevista? Gostaria de agradecer ao programa a oportunidade de estar falando de um grupo de plantas que eu gosto muito e também deixar o convite para o telespectador. A nossa fazenda está de portas abertas. Se os senhores quiserem conhecer, meu marido pode levar para um tour na fazenda, do qual você terá a oportunidade de estar conhecendo melhor as plantas. Muito obrigada pela entrevista. Giovana aqui de Jacarezinho para a Central do Iflora. No próximo bloco, falaremos sobre as peculiaridades das pteridófitas. Continue conosco.
Oh boy. Hey, Bruce, you don't mind if I just take this last Coke, do you? Thanks, bye! Oh, you do mind. Sorry! Kind of. Hey, mini can coming through! Dead end. Not awesome. Okay, okay. Wow, so angry. Oh, you poor sad Hulk. Hold on. Wow, you have the greenest eyes. Você sabia? No episódio de hoje, vou estar apresentando o ciclo alternante das briófitas. As briófitas são um grupo de plantas menos desenvolvido, ou mais primitivo. As briófitas possuem, em sua fase dominante, o gametófito, como pode ser observado aqui nessa imagem ampliada, sendo o gametófito esta parte. Depois do gametófito, temos o esporófito, estando localizado aqui. A briófita não possui nem raízes, nem caule e nem folhas verdadeiras, possuindo apenas o rizóide, cauloide e filóide. Aqui no esporófito temos a cápsula, onde dentro da mesma localizam-se os esporângios, responsáveis pela produção de esporos. Nessa imagem podemos ver claramente o ciclo alternante das briófitas. Começando então pelo esporófito, essa estrutura aqui, onde vão ser produzidos os esporos. Lembrando que o esporófito ele é 2N, vai sofrer meiose e realizar a produção dos esporos N. Após isso, os esporos vão passar por mitose e passando para a fase de gametófito N. Os gametófitos são responsáveis pela produção dos gametas. Os gametas são divididos em masculino anterozoide e feminino osfera. A água é fundamental para a reprodução das briófitas, uma vez que o anterozoide só consegue se fecundar com a osfera com a presença da mesma. De que forma? Quando as moléculas de água, as gotinhas de água caem no gametófito através da chuva, ele é levado até o gametófito que possui a osfera. A osfera libera um odor em seu gametófito, um certo cheirinho, que vai fazer com que o anterozoide a encontre. Os dois vão realizar a fecundação, formando um zigoto 2N, passando para o embrião e voltando novamente para a fase de esporófito. Este foi o Você Sabia de hoje. Muito obrigada! No episódio de hoje, iremos trocar um prato de frango por 3 cachorros. Estamos de volta. Vamos agora para um sítio ecológico na Serra da Canastra, Minas Gerais, onde falaremos com a repórter Pinto, com um casal que nos dirá mais sobre as pteridófitas. É com você, Pinto. Gabriel? Boa tarde. Estamos aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, com os proprietários de um sítio ecológico, o senhor Suá e a dona Rafaela. Senhor Suá, você poderia nos dizer um pouco sobre a importância ecológica das pteridófitas? Bom, as pteridófitas, elas formaram as primeiras florestas. Antigamente, na era devoniana, com a retirada do gás carbônico, ajudou na diminuição da temperatura. Hoje elas são usadas como carvão mineral. Como você pode ver, as pteridófitas são importantíssimas para o meio ambiente. Agora, dona Rafaela, você poderia nos dizer um pouco sobre a reprodução dessas plantas? Bom, primeiramente aqui nós temos um exemplo de uma pteridófita, que é uma samambaia, né? E a reprodução delas começa nos soros, que são pequenos pontinhos que tem nas folhas, onde são produzidos os esporos, através dos esporângios.
E esses esporos, eles produzem os gametas. Esses gametas eles se fecundam e geram um zigoto. A maior curiosidade das pteridófitas é que elas possuem um ciclo alternante. Então, em um momento elas vão ser gametófita, em outro momento elas vão ser esporófita. Mas o que nós enxergamos aqui é o esporófito, que é o que nós conseguimos ver mesmo. Ah, que interessante. Então, só para ver se eu compreendi, elas vão nesse ciclo de esporófito, depois para esporos, aí gametófito, gametas, o zigoto e volta tudo novamente? Exatamente, é um ciclo, então vai gerando o outro assim até elas se reproduzirem cada vez mais. Ah, bem interessante. E, Sr. Suá, poderia nos dizer agora um pouco as características dessas plantas? As pteridófitas, elas são plantas vasculares que possuem os canais de transmissão de seiva, que são os floemas e os xilemas. São os floemas e os xilemas. E por terem canais de seiva, de transmissão de seiva, elas são plantas de grande a médio porte. Bem interessante. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa nessa entrevista? Bom, a gente gostaria de ressaltar, né, o quanto é importante preservarmos a natureza, né, que ela mantém a nossa vida com maior qualidade, ela é responsável por tudo de bom que é na nossa vida. Então é isso, que nós possamos sempre estar preservando a natureza e utilizando dos benefícios que ela nos traz. Obrigada, até mais. Gabriele para a redação. E esta foi mais uma edição do Iflora. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Boa tarde.